Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar dando sequência em nossa jornada de programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, eu vou estar apresentando uma das maneiras para se fazer a importação de arquivos XML para o SQL Server. Vamos lá? Então, pessoal, na videoaula anterior, eu apresentei para vocês algumas informações da importância de estar fazendo a importação de arquivos no SQL Server. Na videoaula de hoje, então, eu vou estar falando sobre o XML. Então, primeiramente, a gente vai estar utilizando o OpenROLL7 para fazer a importação dos arquivos XML. Então, o OpenROLL7 ele permite que seja feita a importação de conteúdo de arquivos. E isso não se limita a só XML. Eu posso ler qualquer tipo de arquivo, e fazer a importação para dentro do SQL Server. Mas o nosso foco aqui hoje é o tipo XML. A função OpenROLL7 ela utiliza dois parâmetros necessários para que a nossa query funcione corretamente. O primeiro parâmetro é o caminho que se encontra o arquivo, com a sua determinada extensão. E o segundo parâmetro é o formato de saída dos dados. É o formato que o SQL vai enxergar. Por exemplo, a gente tem três opções para definir o formato de saída dos dados. Temos aí o single bub, que a saída dos dados vai ter como resultado o arquivo em binário. Então, por exemplo, eu posso ter um arquivo ali, uma imagem, no meu disco, onde eu quero fazer a importação dessa imagem para dentro do SQL Server. Eu vou guardar essa imagem no formato binário. Então, o single bub ele retorna o resultado do arquivo que a gente está lendo como do tipo binário. Então, permite que eu faça a gravação no SQL Server, em tabela, e assim por diante. Depois eu utilizaria ali algum tipo de linguagem de programação para poder fazer a conversão para o formato original e ter acesso a esse arquivo. Temos também o single club, onde ele vai fazer a importação do arquivo no formato varchar, que é uma string simples. E também o single nclub, onde ele vai fazer a importação do arquivo, transformando os dados em nvarchar. No nosso caso, a gente vai usar a segunda opção, que seria uma string, um varchar. E para que o OpenROLL7 funcione, é necessário que definir um alias para execução, como se fosse o nome de uma coluna. Após a gente utilizar o OpenROLL7, a gente vai estar utilizando o OpenXML, onde a gente vai ler de fato ali o arquivo XML. Então, inicialmente, antes de utilizar o OpenXML, a gente vai utilizar um comando interno do SQL Server, onde ele vai fazer a seguinte situação para a gente. A gente vai pegar a estrutura do arquivo XML, vamos utilizar a Story Procedure, SP-XML Prepare Document, onde vai ser carregado em um arquivo como sendo um documento interno do SQL Server, e essa procedure ela retorna para a gente um identificador, onde que ele vai identificar qual que é aquele arquivo que a gente vai tratar naquele momento. Então, logo após isso, a gente vai dar sequência utilizando o OpenXML, onde ele vai ser usado para poder extrair os dados de um documento XML e mapear as colunas de uma tabela utilizando a cláusula with. Temos então o identificador, que ele é passado para o OpenXML, no qual ele indica qual documento interno do SQL a gente está trabalhando. E depois de utilizar o documento XML, fazer a extração dos dados, a gente vai utilizar a procedure SP-XML Remove Document, que vai liberar o documento interno quando ele não for mais necessário. Então, dessa forma, a gente não vai ficar mais guardando aquele arquivo na memória. Ele vai liberar espaço na memória do computador. Então, vamos dar sequência, partir lá para o Manage Studio, onde eu vou estar mostrando para vocês na prática como funciona este comando. Então, eu tenho aqui no meu diretório pasta arquivos, o meu arquivo do tipo XML. Eu vou estar abrindo ele aqui só para vocês verem a estrutura. A gente vai estar utilizando, continuar utilizando a tabela de usuários.
Então, o meu documento XML ele está estruturado da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma tag usuários, né, onde ela vai englobar todos os meus usuários. Então, ela inicia aqui em cima, usuários, e finaliza lá embaixo. Então, dentro dessa tag usuários, eu vou ter uma tag usuário, onde vai estar separadamente ali cada usuário que eu vou estar manipulando e vou estar importando para dentro do SQL Server. Cada usuário aqui, ele é composto, né, com algumas informações. São elas nome, e-mail, celular, CPF e data de nascimento, né, da maneira que está estruturado a nossa tabela. Então aqui eu tenho um usuário, né, o segundo usuário, o terceiro usuário, quarto usuário e assim por diante. Aqui tem um total de 20 usuários que a gente vai fazer a importação para a nossa tabela usuários do banco de dados projeto. Então, aqui no Manage Studio, né, o que eu vou fazer? Eu vou estar, já estou logado aqui, né, no meu servidor, eu vou estar trocando de banco de dados, então eu vou estar selecionando o banco de dados projetos. O que a gente vai fazer aqui primeiramente? Né? Vamos fazendo por partes. Né? Então, primeiramente, a gente vai fazer a importação do conteúdo do arquivo XML para depois fazer a extração das informações, onde se encontram em cada tag do XML. Então, vamos utilizar o OpenROSET, né, que foi passado aí no slide, para fazer essa importação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a montar o meu select all from. Aqui, né, eu vou colocar o OpenROSET. Então, de parâmetro, ele pede 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o caminho que se encontra no meu arquivo e o segundo parâmetro é a forma de extração desses dados. Então, eu vou colocar aqui o caminho do meu arquivo. Eu vou colocar primeiramente a palavra reservada book e depois o caminho do meu arquivo. Então, o meu arquivo se encontra em arquivos, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, barra usuários.xml. Então aqui eu já estou definindo o caminho do meu arquivo XML, né, que se encontra no disco. Qual que vai ser a forma que eu vou utilizar para fazer a importação? Vai ser a single underline club, que vai retornar o conteúdo do XML como sendo um varchar. Depois que eu tenho esse varchar em mãos, aí eu começo, né, a fazer a extração das informações dele. E, né, como foi mencionado também, é necessário a gente colocar um alias aqui nesse select do OpenROSET. Eu vou colocar aqui, por exemplo, XML, que é só para, né, dar um nome à nossa query. Então, vou dar aqui um F5. Né? Então, o que aconteceu aqui? Vocês podem notar que a gente teve aqui, né, uma string de resultado. Então eu vou copiar toda essa string aqui, vou selecionar, vou copiar, vou abrir uma nova consulta, né, e se vocês verificarem, aqui eu tenho a estrutura igual eu tenho no meu arquivo XML, né, que é o arquivo XML que está sendo editado. Então a mesma estrutura que eu tenho aqui foi a mesma estrutura que o OpenROSET executou. Então, como que eu vou fazer aqui agora para começar, né, tratar esses dados? Eu vou armazenar este valor aqui em uma variável, que a partir disso depois eu vou estar lendo essa variável e fazendo a extração das informações. Eu vou estar declarando aqui uma variável. Vou colocar aqui @xml. Vai ser um varchar do tamanho max. Né? Eu não vou definir aqui um tamanho, porque pode acontecer de eu definir aqui um tamanho que ele seja menor do que o conteúdo do meu arquivo XML. Então, definir aqui com valor máximo, né, um varchar max, ele consegue permitir que a gente carregue até 3 GB de dados na variável. Então, é bastante informação. De modo algum, né, o conteúdo deste XML não caberia dentro da variável varchar max. Como que eu vou fazer aqui, então, para conseguir setar esse conteúdo em minha variável? Né? Então, aqui, eu setei um alias para a minha query. O que eu vou fazer aqui? Entre parênteses, eu vou definir como se fosse uma coluna. Então, aqui seria a seguinte questão.
O XML seria o alias para a minha query, e o T aqui, né, entre parênteses, seria como se fosse a coluna, o nome da coluna, que vai estar retornando essas informações. Então aqui eu vou colocar XML, que é o alias da minha query, ponto .t. Ponto .t é o nome da minha coluna. Eu vou estar dando F5 aqui, né, para a gente ver o funcionamento acontecendo. Então, aqui vocês podem notar que o nome da coluna que retornou é T. Então agora eu consigo fazer o seguinte, select @xml recebe xml.t. Eu vou dar um select @xml. Então qual que é a sequência aqui? Declarei uma variável, armazenei o conteúdo do meu select na minha variável, agora eu vou fazer um select na variável. Então aqui eu já tenho as informações dentro da minha variável. Nas próximas videoaulas, né, eu vou estar falando sobre variáveis. Então vai ficar mais claro aí para vocês, né, como que funciona a questão das variáveis, né, como declarar variável, como usar, né, tem a importância dos tipos de dados. Então breve aí, né, vai ter uma aula super explicativa como funciona as variáveis no SQL Server. Então, dando continuidade, como foi passado lá no slide, agora a gente vai começar a utilizar a sequência, né, de procedures, né, e comandos para ser possível ler o XML. Voltando aqui para o Manager Studio. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o comando sp_xml prepare document. Então, eu vou dar aqui um exec sp_xml prepare document. Ok. Então aqui, o que eu preciso para passar de parâmetros para essa story procedure? Eu preciso passar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro seria um identificador. Ele é do tipo output. E o segundo parâmetro é o arquivo, né, que eu quero que ele seja um documento interno do SQL Server, que vai ser o que? O meu XML. Então aqui eu também preciso declarar o meu identificador, que é um parâmetro output. E eu declaro ele do tipo inteiro. Nesse caso aqui, o que significa um parâmetro de uma procedure output? Eu vou estar passando uma variável de parâmetro, e o meu comando, a minha procedure, vai internamente, ela vai manipular e setar um valor no meu identificador e vai devolver para quem o chamou. Então, o que acontece? Como eu declarei aqui em cima e não defini para ele nenhum valor, nesse momento que ele é declarado, ele está nulo, ele não recebeu nenhum, não teve nenhum valor atribuído. Quando eu chamar essa procedure aqui, ela vai fazer, né, todo o tratamento que ela é definida e vai me devolver a variável identificador com um valor lá dentro, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Vou dar um select @identificador para vocês verem o que vai acontecer. Só que antes de eu executar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um exec também sp xml remove document, onde eu vou passar, né, como parâmetro para essa procedure também o identificador. Então o que vai acontecer aqui? Essa procedure ela vai armazenar o conteúdo da minha variável, que no caso é o próprio XML, vai transformar em um documento interno do SQL Server e vai retornar um número de identificação daquele documento. Aqui eu vou estar apresentando para vocês, né, qual que é a identificação desse documento interno, e essa procedure aqui ela vai remover aquele documento interno da memória do SQL Server, porque eu já não mais utilizei ele. Qual que é a importância de ter essa execução aqui? Se no caso eu fornecer, né, eu colocar um arquivo como documento interno do SQL Server, ele vai guardar esse documento na memória, e se eu não limpar, ainda vai ficar consumindo, né, memória do meu servidor, onde o SQL está instalado. É claro, né, que, vamos dizer assim,
o consumo de memória não é tão alto assim. Porém, se você faz um grande volume de importação, né, de informações de leitura de arquivos em XML, pode acontecer um momento de você ter um estouro de memória, né, seu servidor sobrecarregar a memória, não ter mais espaço disponível, né, isso pode gerar um grande problema. Então é sempre importante. Vai mandar um arquivo XML para ser tratado, né, para ser tratado como documento interno, é importante fazer a limpeza dele depois que ele é utilizado. Então vamos lá, eu vou comentar aqui essa linha do XML, né, que eu não quero mostrar ele nesse momento, só quero mostrar para vocês aqui o identificador. Então eu vou dar um F5, vocês podem ver, né, que o resultado retornado é 1. Então 3, 5, 7, 9, então o que está acontecendo aqui? O SQL Server está pegando meu XML, está setando ele como arquivo interno, está me retornando o número identificador, né? Aqui eu vou usar ele da forma que eu precisar, e depois eu estou removendo ele da memória. Então aqui funcionou perfeitamente. E agora então a gente vai começar, né, a utilizar o OpenXML para poder fazer a leitura dos dados internos do XML. Então como que vai funcionar aqui? Eu vou fazer um select all from OpenXML. Então, aqui inicia a leitura do SQL do meu XML. Então, o que eu preciso passar de identificador para o OpenXML? Primeiro, eu preciso passar o próprio identificador para o OpenXML saber qual que é o arquivo interno que ele vai fazer a leitura. Um segundo parâmetro seria o caminho, né, do XML que eu vou fazer a leitura. O XML ele é composto por várias tags. Então, nesse caso, eu quero ler essas informações aqui de cada usuário. Eu quero ler o nome do usuário, o e-mail do usuário, o celular, o CPF e a data de nascimento. Então, eu preciso de passar para o meu comando OpenXML qual que é o caminho que eu vou fazer a leitura daqueles dados. E um terceiro parâmetro seria o que eu vou ler do meu XML. Nesse caso aqui, né, é um XML bem simples, né, onde as informações que eu quero ler são conteúdos de cada tag. Então, que eu tenho a abertura da tag nome e o fechamento da tag nome. A informação que eu quero ler é o que está entre a abertura e o que está entre o fechamento da minha tag. Eu posso ter XML onde em cada tag eu tenho aqui propriedades. Por exemplo, eu posso ter aqui, vamos supor que, né, esse usuário, vamos supor que ele é de um determinado setor. Então, eu posso ter a propriedade setor, né, recebe administrativo. Então, eu posso querer também fazer a leitura dessa informação aqui. Né? Nesse caso, quando eu quero ler uma propriedade de uma tag, aqui eu passo o valor como sendo 1. Então, aqui eu vou ler o atributo, a propriedade, né, setor. Como eu quero ler o conteúdo da tag, eu vou passar a informação 2, que indica por um OpenROW7 que eu vou estar querendo fazer a leitura do conteúdo da tag do meu XML. Eu vou deixar na descrição para vocês aí, né, uma documentação técnica, né, mais detalhada de como funciona aí o OpenROW7 e todas as possibilidades, né, que são suportadas. Então, aqui no meu identificador, eu preciso passar então o caminho que eu vou fazer a leitura dessas informações. Então, qual que é o caminho aqui que eu vou fazer a leitura? O caminho começa na tag raiz. Então, começa na tag usuários. Então, eu vou estar passando aqui barra usuários. Depois, eu tenho a tag usuário. Eu vou passar o caminho da tag usuário. É muito importante que seja feita a atribuição corretamente do caminho, né? Porque às vezes pode estar faltando uma barra sequer, o OpenXML não funcione. Então, e outra coisa também, nesse caso aqui, o OpenXML ele é case sensitive, que é o que? Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Se a gente for fazer um comparativo no SQL Server, ele não é case sensitive, né, por padrão. É claro que dá para mudar essa configuração. Então ele não é case sensitive. Então se eu comparar usuários
tudo minúsculo, com usuários que têm alguma letra maiúscula, para o SQL não faz diferença alguma. Mas agora, por OpenXML, isso faz bastante diferença. Então, talvez você vai trabalhar com o OpenXML, não esteja funcionando, pode ser por conta da hierarquia de tags que você está passando, né, que pode ter alguma divergência aí de caracteres, seja maiúsculo, minúsculo, caractere especial, acento e assim por diante. Ok, então aqui está pronto, né? Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o comando which, que é o quê? Que eu vou indicar os conteúdos que eu vou estar lendo. Então o que acontece aqui? Eu vou ler a tag raiz usuários, depois eu vou ler a tag usuário e depois eu vou ler quais tags de cada usuário eu quero pegar. Então, para cada usuário eu tenho o quê? Nome, e-mail, celular, CPF e data de nascimento. Então, eu vou estar especificando dentro do which, né, o que eu vou querer ler de fato ali. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que passar quais os nomes das tags, né, e definir para elas um tipo. Então, por exemplo, eu vou começar com o nome aqui. O nome eu vou colocar aqui um varchar 200. Depois eu tenho o e-mail. Também vai ser um varchar 200. Né, claro que para cada tipo aqui, né, tem que ser verificado, né, qual as informações que eu posso ter dentro das minhas tags do XML e fazer os tratamentos corretos. Depois eu vou ter CPF, celular, quer dizer. Mas nesse caso é um varchar 11. Depois CPF, também um varchar 11. E depois a data nascimento. Nesse caso eu vou colocar um varchar 10. Por que eu vou colocar varchar 10? A minha data de nascimento ela está no formato brasileiro. Né? Então aqui é 5/7/1990. O SQL Server, né, ele guarda as datas em formato americano. Né? Então ele inverte, ano, mês e dia. Então se eu tentar ler aqui com o tipo date, por exemplo, ele vai dar um erro de conversão. Então eu preciso depois fazer um tratamento onde eu vou fazer a conversão correta, né, da minha data de nascimento em formato brasileiro para formato próprio do SQL Server. Ok. Então aqui o nosso comando ele já está, né, preparado para fazer a leitura das tags do meu XML. Então vamos testar se vai funcionar. Então eu vou dar um F5. Ok. O que aconteceu aqui? Aqui ele retornou as informações como nulo. Como eu falei para vocês, é sempre importante estar fazendo a conferência do caminho, né, que a gente vai estar passando para o SQL Server. O que acontece aqui? Quando eu vou ler uma tag raiz, eu passo barra e o nome da minha tag. Quando eu vou ler uma tag filha, né, dessa tag raiz, que no caso é o usuário, eu passo aqui, né, barra novamente e a próxima tag. Quando eu não tenho, né, eu não vou repassar aqui mais nenhuma tag filha para poder ler o conteúdo, eu não preciso passar aqui, né, a barra final. Por quê? O próprio OpenXML entende que essas informações aqui, né, seria como se ela já possuísse uma barra para poder indicar qual que é a tag que eu estou querendo fazer a leitura. Eu vou dar aqui um F5 aqui novamente, né, e vocês podem ver agora que eu consegui extrair todas as informações, né, aqui do meu XML. Então, nesse caso aqui, né, dessa hierarquia, juntamente com essas informações, seria como eu estivesse fazendo a leitura dessa maneira aqui, ó, usuários, barra usuário, barra nome. Então, este caminho aqui, mais este caminho aqui, indica este caminho aqui do meu XML. Que se eu for abrir o XML, eu tenho a hierarquia usuários, barra usuário, barra nome. Então, né, dessa forma aqui, que o OpenRosset vai enxergar, né, todas essas colunas que eu identifiquei e fazer a devida leitura do XML. Então aqui, né, só relembrando novamente, né, todo o comando que a gente tem, qual que foi a sequência de execução que a gente fez. Então, primeiramente, declaramos variáveis que serão, né, que foram utilizadas aqui nessa carry.
Depois, utilizamos o OpenRosset para poder fazer a leitura do arquivo XML e armazenar o seu conteúdo na variável XML. Depois, utilizei o Story Procedure SPXML Prepare Document, onde eu passei para ela uma variável do tipo inteiro, né, que era do tipo output, onde esse preparo document ele vai retornar para a gente o número de identificação, né, do arquivo, né, que ele colocou lá na memória sendo um documento interno. Depois, utilizei o OpenXML para fazer a leitura das tags do XML e depois eu fiz a remoção, né, do documento da memória. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer a inserção na tabela física do SQL Server. Então, vamos fazer aqui o seguinte, eu vou declarar uma tabela temporária, né, onde ela vai ter o quê? Nome, varchar 200, ela vai ter o e-mail, varchar 200, ela vai ter o celular, varchar 11, ela vai ter o CPF, varchar 11, e eu vou ter também a data de nascimento. Vai ser um varchar 10. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar armazenando na minha tabela temporária as informações que estão dentro do XML, né, e depois fazer os tratamentos caso necessário. Então, eu vou dar insert, @usuários. Aqui eu não vou estar especificando as colunas que eu vou fazer insert, porque a sequência de coluna que eu tenho definida na minha variável, na minha tabela, é a mesma sequência de colunas que eu tenho, né, definida no meu OpenXML, né, e também com os mesmos tipos de dados. Depois vamos fazer select all from @usuários. Vamos executar e ver se vai funcionar corretamente. Ok, então aqui agora eu já tenho as informações devidamente devidamente setadas na minha tabela temporária usuários. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um select das colunas separadas. Por quê? Eu vou fazer aqui, né, um tratamento na coluna de data. Aqui, então, essa coluna data ela é do tipo varchar, né, do tamanho 10, porém, na minha tabela física usuários, a data de nascimento, né, ela é do tipo date. Então, ela guarda, né, a data em formato americano. Eu vou usar aqui o convert para date, passando, né, de parâmetro a minha data de nascimento. Então, aqui também eu vou colocar um alias. É somente para retornar o nome da coluna aqui. Vou fazer o select novamente. Então, o que aconteceu? Eu vou fazer aqui até um pouquinho diferente. Ó. Ok. Então, aqui eu tenho as duas datas de nascimento. A primeira data de nascimento é a que vem do próprio arquivo, né, que ela está no formato brasileiro, dia, mês e ano. Essa segunda data aqui, ela é a data de nascimento do SQL, né, onde ela foi convertida para o formato aceito do SQL Server, onde ela está definida como ano, mês e dia. Então aqui eu já fiz um tratamento, onde eu vou, né, onde vai ser possível fazer um insert na tabela física sem problema algum. Ok. Então vamos aqui fazer um select na tabela usuários. Para a gente ver os usuários que a gente tem em nossa tabela. Então aqui temos um total de 27, né, 27 linhas retornadas, que são um total de 27 usuários. Então o que a gente vai fazer? Na nossa tabela, então a gente tem 20 usuários. Vamos fazer o insert da tabela temporária na tabela física. Eu vou utilizar aqui a própria estrutura, né, que já está completamente tratada aqui. Então vai ser aqui, insert usuários, né? Não tem o arroba mais, porque o arroba
é da tabela temporária. Eu vou inserir na tabela física. Então aqui eu vou passar as colunas que eu vou fazer insert. Nome, e-mail, celular, CPF e depois data de nascimento. Ok, vamos rodar o script. Né? Então, tivemos aqui, né, 20 linhas afetadas. Então, o que aconteceu? Primeiro, eu tive 20 linhas afetadas quando eu fiz o insert do XML na tabela temporária, e também tive mais 20 linhas afetadas depois que eu fiz o insert da tabela temporária na tabela física. Vamos verificar aqui se o resultado, se deu certo o nosso insert. Então, eu tinha 27 linhas. Rodando, agora eu tenho um total de 47 linhas, né, que vocês podem observar aqui embaixo. Então agora, olha, eu tenho aqui um total de 47 linhas. Então, foi possível a gente fazer a inserção, né, das informações que estavam dentro do arquivo XML para o SQL Server. Essa daqui é uma das maneiras, né, que é possível fazer a importação de arquivos XML, né? Existem outras maneiras também, né, de ser feito, mas eu vou dizer assim, né, no dia a dia de trabalho, né, com o SQL Server, é essa maneira que eu mais identifico, né? Eu vou dizer assim, você consegue passar, né, definir claramente, né, qual que é a sequência de tags que você vai ler, né, os tratamentos de dados que são feitos, né, e é uma maneira bem fácil, né, de se trabalhar. Né, a partir do momento que você consegue entender, né, tecnicamente como que funciona, né, fica bem fácil de utilizar no dia a dia. Então, pessoal, né, na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês como fazer a importação de arquivos do Excel, né, que é do tipo XLL, XLS e XLSX. Deixa eu passar aqui para o slide, onde está mais, né, explicando aqui o que a gente vai ter na próxima aula. Então vai ter importação de arquivos do Excel em formato XLS e formato XLSX. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa videoaula. Quero mandar um grande abraço aí, né, para os novos inscritos que estão ingressando aí no canal, né, que estão comentando, né, estão gostando aí das videoaulas, né, e eu fico grato né, de estar ajudando vocês, né, que eu consiga, né, atingir o intuito, né, dessas videoaulas, né, que é expor meu conhecimento, né, e fazer com que, né, vocês que assistem aí, né, consigam, né, absorver e praticar no dia a dia, tá bom? Então, pessoal, para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né, deixe o seu like aí e comente, né, o que achou da videoaula. Eu vou deixar essa carry aqui disponível, né, para vocês aí na descrição do vídeo, né. Vou deixar também, né, documentação técnica de todos os comandos que foram utilizados, como o OpenRosset, né, vou deixar a questão também do OpenXML, né, tudo, né, para vocês verificarem, né, mais tecnicamente todas as possibilidades possíveis, tá bom? Então espero vocês na próxima videoaula, tá bom? Espero que, né, que tenha sido uma videoaula aí de grande aprendizado para vocês que assistem, tá bom? Então, pessoal, brevemente eu estou voltando aí para a gente estar fazendo a importação de arquivos do Excel, está bem? E até breve.